É sempre muito bom estarmos juntos para compartilharmos a palavra do Senhor. Hoje falaremos sobre a vinda do anticristo, como fazer para não ser enganado. E também pedimos que você nos ajude a divulgarmos esse assunto, compartilhando com mais pessoas. Antes, vamos pedir a iluminação de Deus para entendermos a sua palavra. Ó Pai Santo, diante de nós está a Tua palavra, fale conosco agora, nos dê entendimento, iluminação e o poder, Senhor, para andar no caminho que Tu escolheu para a nossa salvação, em nome de Jesus. No livro do Apocalipse, no capítulo 1, no verso 7, a Bíblia diz: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quanto o traspassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. O apóstolo João teve a visão da volta de Cristo. E nessa visão ele destacou que todas as tribos da terra se lamentariam diante da vinda dele. A pergunta é: por que o mundo vai se lamentar diante da volta de Jesus? É muito óbvio, porque quando Jesus voltar, a Bíblia alerta que primeiro virá o falso Cristo. Satanás se manifestará ao mundo com veste de anjo, de luz, e enganará muitos. Jesus alertou quanto a isso. Brevemente aparecerá um ser que irá resolver o caos que está no mundo. Um ser que vai operar milagres, um ser que vai resolver as crises econômicas, um ser que vai promover a paz, que vai fazer aquilo que a humanidade deseja. Satanás vai aparecer como se fosse Cristo. A Bíblia alerta sobre isso. Jesus alertou em Mateus 24 contra o engano, contra os falsos profetas. E ele falou que, se possível, enganaria os eleitos. Então, o alvo de Satanás são os salvos. Por isso, é importante que você esteja atento, alicerçado, não em palavras de homens, mas alicerçado na palavra de Deus. Os falsos profetas, os quais Cristo advertiu, eles estão preparando o cristianismo para receber o falso Cristo. No livro de Mateus, no capítulo 24, o versículo 23 e 26, se referindo ao falso Cristo, Jesus falou: Eis que se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Aqui, veja que Cristo falou que apareceria falsos cristos, mas aqui está no singular. Eis que se alguém vos disser, eis aqui o Cristo. E no versículo 26, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Veja que o falso Cristo, ele aparecerá de forma diferente. Enquanto Cristo vai vir com as nuvens, vai haver um grande terremoto, os mortos ressuscitarão, anjos tocando trombeta, uma vinda indescritível. Satanás, ele aparecerá de forma diferente. Ele vai aparecer em uma certa localidade e fala no interior da casa. Isso é uma referência aos meios de comunicação modernos, a internet, a TV. A vinda de Cristo será totalmente diferente da manifestação do anticristo. Praticamente todas as religiões esperam um Salvador, esperam alguém que vai resolver o problema do mundo. Os budistas, eles esperam a encarnação de Buda. Os muçulmanos, eles esperam o enviado de Alá. No caso, os xiitas, eles acreditam que esse enviado de Alá já veio e está escondido em algum lugar aqui no planeta. E logo, logo ele irá se manifestar. Enquanto isso, os sunitas também creem que em breve o enviado de Alá irá se manifestar. Os hindus acreditam na 10ª encarnação da deusa Vishnu.
Conforme eles, ela já encarnou 9 vezes e essa 10ª encarnação será uma encarnação gloriosa. Os judeus esperam o Messias. Quando se fala de judeus, é bom que entendamos uma coisa. Muitos têm uma teoria de que os judeus têm um papel importante no tempo do fim para o cristianismo, mas amigos, isso não é bíblico. Os judeus, eles serão salvos da mesma forma que qualquer pessoa é salva, eles não têm privilégio algum diante disso. A partir do momento que eles rejeitaram a Jesus, eles foram rejeitados também como nação, sendo levado em conta que nunca na Bíblia Deus prometeu que toda a nação seria salva, porque a salvação sempre foi individual. O privilégio que o judeu tem é o mesmo que o cristão tem, ou que outra pessoa tem. Quem é o salvo? Aquele que entrega a vida a Cristo e entende que há salvação unicamente por meio dele. Então, os judeus, como rejeitaram Jesus, eles esperam ainda a primeira vinda do Messias. E também a maior religião do mundo, que é o cristianismo, esperam aí a segunda vinda de Cristo. Mas na verdade, como nós vimos, o cristianismo está preparado não para a vinda do Cristo verdadeiro, mas para a vinda do falso Messias. Há pouco tempo atrás, nenhuma igreja acreditava na volta de Jesus, a não ser o povo do Advento, os adventistas. É tanto que esse próprio nome, adventista, vem de advento, alguém que crê na vinda de Jesus. E ele foi colocado justamente porque o mundo cristão não acreditava que Jesus iria voltar. Mas hoje você vê que todas as igrejas estão pregando, falando que Cristo está voltando. Mas na verdade, não se trata do Cristo verdadeiro. Amigos, não se engane, esse mundo está preparado para receber o falso Cristo. A maior parte dos cristãos também. Aquilo que as pessoas chamam hoje de cristianismo nada mais é do que um sincretismo religioso, várias crenças, e a maior parte delas não tem sequer um fundamento bíblico. Por isso Jesus alertou contra o falso evangelho. Há pouco tempo atrás, o grande pastor Billy Graham faleceu e ele foi venerado com grandes honras em Washington, a capital do Império Norte-Americano. E contrastando isso, veja como morreu o apóstolo Paulo. Paulo foi preso na prisão Mamertino. Aquela prisão era para os piores inimigos do Império Romano. Paulo era considerado um grande inimigo porque o Evangelho não se une com o Império das Trevas. E Paulo foi decapitado, não houve nenhuma honra para ele, ao contrário das honras que os grandes pastores têm hoje diante dos grandes do mundo. Os discípulos, os apóstolos de Jesus eram perseguidos. Por quê? Porque o Evangelho contrastava com aquilo que o mundo vivia. E hoje você vê um cristianismo aliado ao mundo. O mundo nunca esteve tão preparado para a manifestação do anticristo como agora. Veja, a maçonaria provoca o caos. Quem coordena a maçonaria são os jesuítas. E a maior parte das igrejas foram fundadas por maçons. Os jesuítas estão infiltrados em todas as igrejas. Na verdade, é parte da estratégia jesuíta, justamente de se infiltrar nas igrejas para quê? Para combater o protestantismo. E eles conseguiram o êxito. Estamos diante de um cristianismo falido. O pastor Billy Graham era maçom, assim como também vários outros. Isso é uma evidência forte de que os jesuítas estão no comando do cristianismo e eles têm provocado o caos. E logo, logo se manifesta aí o general supremo anunciado pelos jesuítas, que irá promover a paz, que irá promover a prosperidade, que irá fazer milagres e que irá atrair multidões para si. Por quê? Porque o mundo rejeitou o Jesus verdadeiro.
No capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, tem uma descrição do aparecimento do anticristo, apesar de que algumas das características aqui reveladas são atribuídas ao sistema do Vaticano, mas grande parte do que é apresentado por Paulo se refere também ao falso Cristo. No versículo 9, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então entenda, aqui é uma referência ao próprio Satanás. A palavra, o aparecimento, ou a palavra vinda aqui, no grego é a palavra parousia. A palavra parousia é o termo usado para a vinda de Jesus. Então Satanás vai se manifestar falsificando a vinda de Cristo. A pergunta é, como não ser enganado com um ser sobrenatural que fala palavras suaves, que prega a paz, que fala como Cristo? Então, como não ser enganado? Alguns afirmam o seguinte: a vinda de Jesus será totalmente diferente da manifestação do anticristo. Sim, vai haver, na volta do Cristo verdadeiro, a ressurreição dos mortos. Esse céu vai ficar muito claro, anjos tocando trombeta. Mas entenda, isso não é o suficiente. A diferença vai ser no Jesus que você segue hoje. Você conhece o Jesus verdadeiro? Você anda com Cristo? Você segue o Cristo dos Evangelhos da Bíblia? Quem é Cristo para você hoje? É um Jesus milagreiro, que faz tudo que você deseja, que resolve todos os teus problemas. É o Jesus da prosperidade, que quer que você tenha aí o ganho acima de tudo, sacrificando a família, sacrificando os princípios morais que Cristo instituiu? Ou esse Jesus para você é o Jesus que condena a lei de Deus? O erro dos cristãos foi rejeitar a lei de Deus. Como eu posso ser um cidadão do reino de Deus se eu me oponho à lei que esse reino instituiu para que eu andasse nela? Ninguém será salvo no pecado, ninguém será salvo na desobediência. Então, o falso cristianismo tem pregado um falso Cristo. Amigos, é hora de conhecer o Jesus verdadeiro. Muitos daqueles que estão em igrejas sentem um vazio, sentem que alguma coisa falta. No livro de Isaías, no capítulo 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo está o seu ouvido para que não possa ouvir. Não há nada perdido ainda. A solução para você, a solução para mim. A mão de Deus ainda não está encolhida, ela está estendida para nos salvar. O ouvido dele ainda está aberto para ouvir o nosso clamor. Então é hora de buscar Jesus com toda a intensidade do nosso coração. No versículo 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem seu rosto de vós, para que não vos ouça. Aqui está o problema. O pecado. Ninguém será salvo como transgressor obstinado da lei de Deus. Transgredir a lei de Deus é pecado. E os pecados separam a pessoa de Deus. Deus está ouvindo. Por que há um cristianismo cego? Porque as pessoas estão vivendo uma vida de iniquidade. Volte para Deus. Busque a Jesus. Busque o Jesus verdadeiro hoje. E tenha certeza, você será salvo. Vamos ouvir agora uma música. Eu peço que você reflita. Pense como está a tua vida. O que é que você faz que a tua consciência acusa que é errado? Você tem vergonha de que as pessoas saibam que você pratica tal ato?
Amigo, abandone isso agora. Estou cansada de encontrar as pessoas sem sorrir, caminhando em meio à dor e sem rumo aqui. Vão vivendo sem sentir o amor de Deus. A tristeza e solidão são caminhos teus. Busquem a Jesus. Busquem a Jesus, Ele é paz na aflição, Ele é salvação. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. Cristo é luz na escuridão deste mundo tão cruel. Ele é paz ao coração e nos mostra o céu. Cristo sempre vai estar onde está a dor. Todos devem conhecer este grande amor. Busquem a Jesus. Busquem a Jesus, Ele é paz na aflição, Ele é salvação. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. De poder, Ele é fonte de poder que me faz viver. Pai querido, Tu sabe das nossas lutas, Tu sabe do engano, meu Deus, que está por toda parte nesse mundo. Um cristianismo pervertido, um cristianismo antibíblico, um cristianismo preparado para receber o anticristo. Mas, ó Deus, nos liberta dos nossos pecados, para que a Tua mão nos toque, para que a Tua mão nos salve e para que Tu ouças as nossas orações. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.